Olá, vocês estão bem? Espero que estejam com saúde, em paz, você e toda a sua família. Esse é o meu desejo para com todos vocês. Queridos, Quinta-feira Santa. Jesus está a um passo de sua morte. Jesus entregaria sua vida em troca da nossa vida. Ele sabia que seria escarnecido, humilhado, rejeitado e, por fim, morto. Ele morreu para salvar a muitos. Dentre esses muitos estão vocês e eu. Mas se ele tivesse que morrer para salvar apenas você, ele teria morrido do mesmo jeito, por amor a você. No primeiro dia da festa dos pães asmos, que é um pão sem fermento, sem levedura, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Que pergunta terá sido essa? Deixemos que a Bíblia nos responda qual foi a pergunta feita pelos discípulos. Vamos orar e em seguida abrir as Escrituras Sagradas. Querido Deus, querido Pai, aqui nós estamos na Tua presença, gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar conversando com o Senhor através da oração. E pedindo-lhe, ó Deus, que nos abençoe, como o Senhor sempre tem feito. Toma-nos em Tuas mãos e nos dá a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 26, do verso 17, nós lemos assim. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Os discípulos chegam a Jesus e fazem essa pergunta: Mestre, onde é que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus responde: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. E tomando o cálice com vinho, e dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei todos vós. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Jesus pegou o pão e deu aos seus discípulos, dizendo a eles que ali era o seu corpo. Esse pão era um pão asmo, sem fermento, sem mistura, um pão da pura flor de farinha. Esse pão não podia ter fermento, porque, de acordo com Jesus, um pouco de fermento leveda toda a massa, e o fermento na Bíblia é sinal de pecado. Por isso esse pão não poderia ter fermento, porque ele era um símbolo representativo do corpo de Cristo.
Em seguida, Cristo pega o vinho puro, sem mistura, o puro suco de uva, e dá aos seus discípulos, dizendo: bebei todos vós, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Esse vinho não era um vinho alcoólico, não era um vinho fermentado, era puro suco de uva. Pois esse vinho representava o puro sangue de Cristo, que seria derramado na cruz do Calvário, em remissão dos nossos pecados. Quando Jesus faz essa declaração, Jesus está dizendo que iria morrer, mas muitos iriam se salvar através desse ato de amor que Jesus faria por todos nós. Queridos, imaginem vocês, Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, ter que morrer pelos pecadores. Queridos, Jesus levou 39 chicotadas. O chicote do qual os condenados eram açoitados tinham 4 tiras de couro na ponta. Em cada uma das tiras tinha uma esfera de aço cheio de pontas. Aquelas 4 esferas, quando entrava nas costas daquela pessoa, que o carrasco puxava o chicote, vinha junto 4 tiras de couro. E ali o sangue jorrava do corpo daquela pessoa. Jesus levou 39 chicotadas, fora as bofetadas, por vocês e por mim. Jesus ficou desfigurado, irreconhecível, mas faria tudo de novo por amor a você. Por isso é chamado esse amor de amor ágape, porque é um amor que o ser humano não consegue explicar. Jesus amar os pecadores como nós dessa forma, ao ponto de dar a sua vida por amor de muitos. Jesus, ele não morreu por ter sido chicoteado, por ter sido esbofeteado. Jesus morreu agonizado. O seu coração explodiu. Ele viu, contemplou todo o futuro. Ele viu que estava morrendo por muitos que não iriam lhe aceitar. Foi uma pressão tão grande que o coração de Jesus não aguentou. Será que você e eu teríamos coragem de morrer pelos nossos inimigos? Claro que não. Mas Jesus morreu. Aquelas palavras dele lá na cruz, quando disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Só um ser puro e santo, sem maldade, para pronunciar tais palavras. Jesus, quando estava ainda aqui no mundo,
muitas vezes nos deu palavras de conforto, quando disse: "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Também ele disse: "Eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes." Jesus deixou na sua palavra conforto e paz para você e para mim. Em João 8,32 ele diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Que verdade é essa que Jesus quer que nós conheçamos? A própria Bíblia nos diz quais são as verdades. Outro dia nós iremos falar sobre essas 5 verdades que Jesus quer que vocês e eu conheçamos e as pratiquemos. Mas hoje estaremos falando sobre esse amor de Deus por nós. Essa última ceia de Jesus ficou marcada e sempre será lembrada cada vez que nós comermos do pão e bebermos do vinho. Que Deus abençoe a vocês e a mim e tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo sacrifício que Teu Filho fez na cruz do Calvário para nos libertar da morte eterna e nos dar a salvação. Totalmente, ó Pai, grátis, sem nada e nem esforço nosso, mas unicamente em aceitar o sacrifício de Teu Filho Jesus e cumprir a Sua palavra. Toma cada um de nós, cada familiar nosso, cada parente nosso, cada vizinho, cada amigo nas Tuas mãos e nos ajuda, Senhor, a passarmos ileso por essa tempestade de pandemia. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde contra todos os males.